Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai ter oportunidade de ser edificado através das mensagens em áudio e você pode ouvir em qualquer lugar. Deus abençoe. Não deixe de curtir e nem de compartilhar, de ser bênção compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Beijo no seu coração. Então, semana passada nós falamos sobre os pecados de atitude. Lembra disso? Quem lembra? Nós vimos o texto base, Apocalipse capítulo 3, verso 15 a 16, quando o próprio Jesus diz: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor que fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que Jesus está alertando aqui para nós? Ele está falando do perigo, irmãos, de vivermos uma vida em mediocridade, em se contentar com uma vida, sabe, na média. Aqueles irmãos da igreja em Laodiceia, eles estavam acostumados, estavam cegos espiritualmente. E o grande perigo nosso é que a gente comece a viver uma vida religiosa sem sentir Deus mais. A gente faz tudo como crente, vê a igreja, abre até a Bíblia, decora um monte de versículo, mas não é transformado de dentro para fora. Continua lutando com os mesmos problemas, continua, sabe, cedendo às tentações. E aqui esse é um perigo muito grande. E a gente acostuma a viver como se a vida cristã se resumisse nisso. Ah, tá bom assim, quando der eu apareço, quando eu sentir vontade, quando o calo apertar eu busco a Deus, Ele me ouve. E muitas pessoas têm vivido isso. E outra característica nessa igreja, irmãos, que eles eram orgulhosos. Além de eles estarem frios, mornos, né? Quer dizer, não estavam mais sentindo a presença de Deus. Eles se achavam, sabe, eles achavam que estava tudo bem, estava tudo correto. E aí no verso 17, o próprio Jesus exorta aquela igreja dizendo: compre de mim colírio para ungir os seus olhos, para que possam enxergar. Ou seja, eles estavam cegos espiritualmente, não estavam enxergando a miséria que eles estavam. Eles diziam: nós estamos vestidos, nós estamos bem. E o próprio Jesus: vocês não estão vendo que estão cegos, nus, vocês estão perdidos e não estão percebendo. Então, segundo o texto bíblico, a atitude morna, como nós lemos, causa náusea em Deus. É o que está dizendo o texto. Nós não devemos entender, irmãos, que a vida cristã se resume a viver assim, sabe, naquela região da água, ali onde bate na canela. Já viu que você não quer mergulhar mais profundo? Então isso é um tipo de falso amor. E o que Jesus requer de nós é um amor fervoroso, irmão. A gente precisa orar mais, buscar mais. Não tem como ser crente vivendo uma vida assim, sabe, na média. Não tem como. Talvez você se contente com isso, mas você nunca vai experimentar algo sobrenatural vivendo ali no raso, né? Se você quer experimentar mais de Deus, você precisa ir mais fundo, mais um pouco. Cada semana eu quero mais, eu quero mais. E quando você vive na média, você vai perdendo o brilho nos olhos. E aí o amor acaba. E aquilo que sabe, movia o seu coração, que fazia o teu coração, sabe, saltar de alegria, agora é motivo de crítica, é motivo de zombaria, é motivo de você ficar rindo, né? Eu lembro que um dos nossos cultos, né, já há algum tempo atrás, eu estava aqui ministrando e as pessoas, uma estava chorando, outra estava aqui sendo batizado no Espírito Santo, e estava um mover aqui tremendo. E eu olhei para o lado assim, que tinha que andar para abrir o olho para não esbarrar nas pessoas. Tinha uma pessoa rindo. E eu fiquei pensando, irmãos, só pode ser o diabo. O diabo está aqui rindo da pessoa que está se humilhando, que está se quebrantando. Então, irmãos, Laodiceia estava orgulhosa aos seus próprios olhos. Os crentes de Laodiceia estavam cegos. E a minha oração, irmão, é que você não fique igual a essa igreja, irmãos. Que o nosso coração esteja sempre disposto a um pouco mais, a buscar mais de Deus. Apocalipse 3:17 foi o que a gente leu ainda semana passada.
Você diz, olha, Jesus está dizendo àquela igreja, você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso mais de nada. Você já ouviu alguém pensar, uma pessoa falando assim? Eu não preciso estar na igreja para ser crente. Eu não preciso ficar orando e gritando igual uma pessoa doida para Deus me ouvir. Eu não preciso, porque eu tenho tudo. É aqui, é Laodiceia falando. Eu já tenho muita coisa, eu não preciso. E aí ela ouve de Jesus, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ou seja, a vergonha está exposta. Olha o estado dessa igreja, irmãos. Essa é uma igreja que já tinha queimado por Jesus. Isso significa que nós podemos começar a corrida muito bem e no meio do caminho se tornar uma Laodiceia. Deus me livre. Que a gente possa continuar queimando, irmãos. Amém? Hoje nós vamos ver juntos mais um pouquinho sobre a terceira categoria de pecado, que são os pecados da palavra. Irmão, olha esse texto em Efésios capítulo 4, verso 29. Diz assim, vamos ler juntos? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Olha que isso, irmãos, Deus dá muita importância no nosso falar. O que você fala. Jesus faz a seguinte afirmação em Mateus capítulo 12, verso 36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Olha o que Jesus está falando, irmão. Toda palavra inútil que você falou, você e eu vamos dar conta no juízo final. Olha que palavra, irmãos. A sociedade que a gente está vivendo hoje, eu não sei se você vê assim, mas eu vejo uma sociedade em degradação. Sabe, as coisas estão tomando um caminho, irmão, que está difícil, acho que não tem mais volta. E o linguajar vai denunciando isso, vai falando isso. Um dia eu estava numa fila, não sei para quê, eu não lembro, mas eu ouvi uma pessoa falando, e aí chamou a garota de aquela ave assim que bota ovo, né? Eu falei assim, ué, gente, e a sua? Eu falei, gente, esse é carim? Sua vaca, e outra, sua cadela, eu fui trocando carícias assim, gente. E eu vejo, irmãos, que é uma sociedade em degradação. E sabe o que é o pior para nós? O pior é que muitos crentes vão repetindo, ouvindo as coisas que são faladas aí, que vira modinha, e não faz nenhum filtro, irmão, do que aquilo significa. O que ela está falando? Ela não sabe, mas está repetindo, está falando, igual o papagaio, vai falando. Então deixa eu te lembrar uma coisa, irmãos, nós entregamos a vida a Jesus, amém ou não? E quando nós entregamos a vida para Ele, a velha criatura morreu. O velho homem morreu. Efésios capítulo 4, verso 22 a 24 diz, portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado, e que estava sendo destruída pelos desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, o qual é correta e dedicada a Ele. Irmãos, nossa velha vida morreu. E agora nós temos que ser completamente renovados. Não é metade renovado, não é 20%, não é 30%, é completamente renovado. Não dá para a gente viver uma meia vida de crente. Eu gosto, mas eu não me entrego totalmente. Eu preciso ser renovado completamente. Nós não podemos entregar a vida a Jesus e continuar vivendo a velha vida ainda.
É incompatível você acrescentar Jesus na sua vida e não querer se livrar do velho. Não tem compatibilidade, não dá certo. Tem coisas que nós vamos repetindo, gíria, né? Palavra de baixo calão, são coisas impróprias e até soa como falta de educação. Eu vejo uma pessoa xingando, irmão, não vejo nem que ela é do mundo, eu vejo que é uma pessoa sem educação. Que a palavra grosseira, ela ofende o nosso ouvido. A pessoa que fala alto demais, grita demais, né? Irmãos, a nossa velha vida morreu. Amém, gente? Amém? Não tem mais gritaria, não tem mais, sabe? Acabou, esse negócio acabou, irmão. Ah, na minha casa todo mundo fala alto, pastor. Falava, né? Agora Cristo transformou, tocou nos meus lábios. Uma brasa viva saiu do altar, tocou nos meus lábios. Meus lábios agora é temperado. Acabou. Irmãos, quando a gente me converteu, eu falava 4 palavrão. Aliás, 4 palavras, 10 era palavrão. Isso não combina mais conosco, irmãos. Não combina. A imundície dessa sociedade, irmãos, não pode se infiltrar no nosso meio. Nossos lábios, nossa mente, a forma como a gente lida é diferente. É diferente. Não tem como. Efésios capítulo 5, verso 4. Vamos ler juntos? Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem... Mas ao invés disso, a ação de graça. É por isso, irmãos, que quando acaba o culto, nós temos que adquirir o hábito de olhar para o nosso irmão, que a sua semana seja uma semana abençoada, cheia da graça de Deus. Porque essas palavras que têm que sair dos nossos lábios, por mais que a gente esteja enfrentando batalhas, irmãos, quando a gente declara com a nossa boca, irmãos, nós estamos declarando pela fé, porque nós andamos pela fé. Nós vivemos pela fé, sim ou não? Nós andamos não por aquilo que vemos. Se fosse assim era fácil, né? Mas a gente anda por aquilo que não vê mesmo. Declara, a pessoa fica parecendo assim, esse cara é maluco, né? E a gente anda assim mesmo, meio doido. Outro pecado da palavra que nós precisamos nos livrar, sabe qual é? A murmuração. Irmão, como tem crente murmurador. A murmuração é reclamar. Reclama de tudo. Reclama do outro. Reclama da comida. Reclama da água. Reclama do calor. Reclama de tudo. O cara fala assim, você está bem? Ah, cara, eu acho que eu estou bem, mas eu acho que começou uma dor aqui agora. Ele não está... Ele não, sabe, nunca está bom, irmão. Sempre tem alguma coisa para reclamar. 1 Coríntios capítulo 10, olha o que diz. E não se queixem, como alguns deles se queixaram. Ele está falando do povo que saiu do Egito e estava no deserto, e foram mortos pelo anjo destruidor. O povo saiu do deserto, irmão, saiu do Egito, né, em direção à terra prometida, os filhos de Israel. Mas no meio do caminho, viram tantos milagres, viram Deus andando ali, protegendo eles. Eles viram a provisão de Deus, mas o resultado era reclamação o tempo todo. Irmãos, eu não sei não. Não sei como é que Moisés não endoidou. Porque era muita reclamação, e o resultado foi o quê? Aquela geração toda, me ajuda aí, professor. Aquela geração toda ficou aonde? No deserto. No deserto. Viram a terra prometida, foram lá, espiaram a terra prometida, viram que era uma terra boa, que tinha leite e mel, porém, voltaram e falaram assim, não, mas tem gigante, tem isso, tem aquilo, tem tanto problema, e não só satisfeito com isso, inflamaram todo o acampamento, irmão. Todos que queriam até apedrejar Moisés. A Bíblia nos orienta, irmãos, a nos alegrarmos e sermos gratos em todas as circunstâncias. E sabe, o Gregory fala uma coisa aqui que me fez pensar muito, porque é impossível um murmurador experimentar o poder de Deus. É impossível. Da mesma forma que a gente falou que é incompatível,
É incompatível também, irmãos, uma pessoa que só vive murmurando, experimentar, desfrutar do poder de Deus. Então, irmãos, nós não podemos andar o tempo todo reclamando das circunstâncias da vida. Então, diga para alguém carinhosamente: troque a murmuração pela gratidão. Quando você pensar em reclamar, você agradece. Quando você pensar em abrir a boca para reclamar, você troca a murmuração pelo agradecimento. Amém? Abra as janelas aí, acho que já pode abrir as janelas para melhorar um pouquinho aí. A murmuração, irmãos, é um pecado que ela bloqueia as bênçãos de Deus sobre nós. Deus quer que você troque a murmuração pela alegria do contentamento. Você ser contente por aquilo que o Senhor está te dando, grato a Deus por aquilo que Ele já te deu. Eu sei que Deus pode fazer muito mais ainda na minha vida e na sua também, amém? Mas seja grato agora pelo que você tem. Seja grato por aquilo que o Senhor já deu, pela sua família. Esse carro aí, pelo seu carro, pelo seu emprego, pela sua casa. Uma vez eu ouvi na célula, irmão, célula é uma benção. Quem está na célula aí? Quem está em célula aí? Célula é uma benção, irmão. Eu nunca tinha ouvido isso. O irmão falou assim: pastor, a minha casa está vazando água. Mas sabe, eu levanto a mão e agradeço, porque eu tenho uma casa para que vaze água. E eu fiquei pensando, falei, cara, eu nunca pensei nisso. Minha casa estava vazando água e reclamando. Eu falei, tomei. Minha casa estava vazando água. O telhado lá rachou, eu tentando ver meio, compra aquilo, faz aquilo outro. E assim, e ele falou mais ainda: eu agradeço a Deus pela louça suja. Isso significa que teve comida. Sabe, a gente tem que trocar a murmuração pela gratidão, irmãos. Murmuração é um pecado, irmãos. A gente tem que tratar isso. É um pecado que bloqueia o poder de Deus, as bênçãos de Deus. Um outro pecado que nós precisamos tratar, sabe qual é? As contendas. Uau. Irmãos, olha o texto em Efésios, capítulo 4, verso 31. Vamos juntos? Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Bem como... Por que vocês pararam, gente? Hã? Hoje está um show isso aqui, né? Tá. Olha só esse texto, irmãos, é uma tragédia, né? E é uma tendência moderna que está crescendo, de divisão, de briga, até dentro da igreja. Briga, divisão, irmãos. Uma pessoa vem falar com você alguma coisa que não é diretamente sobre você, sabe o que você tem que fazer? Irmão, é sobre mim? Não, então vai até a pessoa. Você corta a fofoca na hora, irmão. Corta a contenda na hora. Como eu falei, nossos lábios estão temperados pelo poder de Deus. Se não é uma coisa que vai abençoar, então eu tenho que ficar calado, calar minha boca. Do que falar besteira, ficar jogando, semeando coisa que não é para semear. Isso é coisa do mundo. A sociedade hoje, irmãos, está pronta para brigar, para dividir, para, mover ações, prejudicar os outros. A sociedade está assim. Mas nós somos o povo de Deus, irmãos, amém? Deus quer uma igreja diferente. Quer uma igreja diferente. Não somos perfeitos, porque aquela porta está aberta ali, vai entrar gente imperfeita toda hora. Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, vou sair da igreja. Eu falei: por quê, irmão? Por que você vai sair? Tem muita gente aqui doida. Eu falei: começando por mim, irmão. Começando por mim. Eu falei: fico pensando, irmão, isso aqui é um hospital. E quando eu estou cuidando do braço do Bruno ali, fachei o braço dele que está machucado, já está entrando outro ali, né? Aí você vai: Bruno, você está com o braço bom, cuida do outro que está chegando, cuida do outro que está chegando. Nós somos, Jesus comparou a igreja como um hospital. Ele veio para os doentes mesmo, irmão. Tem gente aqui no processo, está lutando, está tentando largar o pecado, está tentando se transformar.
E Deus está, aqui é o melhor lugar, porque aqui você está ouvindo que você precisa mudar, irmão. Você está ouvindo aqui, a gente ama o seu pecado, que bonitinho, pecadinho tão bonitinho. Não, irmão, larga esse negócio, vai te levar para o inferno. Aqui nós somos confrontados, irmão. Eu sou confrontado, você é confrontado. Nós estamos aqui para crescer, para ser purificado no fogo mesmo. Porque é isso, aqui não quer uma igreja cheia para que a gente fique aqui, a gente quer o céu cheio. E é aqui que a gente é transformado mesmo. E tem um Deus que é uma igreja diferente. Ele sabe que é um lugar de cura, que é um lugar de transformação, não um lugar de disputa. Porque sem a graça de Deus, todos nós estamos nesse salão, irmão, que seríamos lançados no inferno de uma vez por todas. Se não fosse a graça de Deus sobre nós, Paulo chegou a dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo, dessa condenação? Porque nós somos pecadores, irmãos. A graça de Deus, irmãos, é que nos transforma. Mas ela tem poder para nos transformar. Por isso que o lugar é um lugar de cura, precisa ser um lugar de transformação e não um lugar de disputa, irmão. Errou, vai lá, pede desculpa. Errou, né? Vai lá, olha, falei errado. Pede desculpa logo, irmão. Fica com aquele negócio, de mal não existe, irmão. Então você vai ter que ter um céu diferente, porque só tem um céu. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, vamos ler juntos aqui, irmão? Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém? Amém mesmo, irmãos? Que vocês concordem uns com os outros. O que a gente precisa concordar, irmão? Naquilo que é essencial. Eu não vou concordar com o flamenguista, mas se for essencial, eu concordo. Meu irmão falou assim: eu vou dar uma camisa do Flamengo. Pode me dar, eu visto. Essas coisas, irmãos, coisas pequenas, a gente vai ter diferença. Mas o que a gente concorda com o reino? É para o reino? Vamos avançar. É para crescer, é para desenvolver, é para a igreja avançar, é para o irmão ser abençoado. Nós vamos lá. Nós vamos estar juntos para crescer, para desenvolver, para o reino avançar. Um dia nós estávamos já há muito tempo construindo uma casa lá em Fonte Limpo. Quem conhece Fonte Limpo? Lá em cima. Uma menina que a gente estava tirando da rua. Escuta isso. Todos nós lá, de manhã, um sol tremendo, botamos a telha todinha na casa do irmão. Botamos telha. Eu botando telha, irmãos, imagina só como é que ficou aquilo. Aí chega o pastor Daniel. Eu queria falar um negócio com vocês aí, hein? Eu falei: fala, pastor, ficou bom? Vocês vão ter que tirar a telha tudo de novo. O caimento ficou pouco, não deixou uma ponta lá para trás. Aí um olhou para a cara do outro. Bruno estava também, tá, Bruno? Aí tirar as telhas. Irmão, vamos tirar? Vamos tirar. Vamos tirar, irmão. Vamos fazer o melhor. Ele tira dele, arruma daqui, dali, ficou. Por quê, irmão? Vai ficar brigando? Vamos fazer, tem que fazer, vamos resolver. Está errado. Vamos fazer o certo. Acabou. A pessoa fica ali, não vou fazer não. Aí teve que pagar o picolé para a gente, mas a gente fez, irmão. A gente fez. Porque a gente precisa concordar naquilo que é essencial. Vai ficar, reclamando. Uma das coisas mais eficazes de Satanás, sabe qual é? Fazer o crente brigar um com o outro. Aí fica brigado, não quer, desanima. E um sinal, irmão, incontestável de imaturidade, sabe o que é? Divisão. Quando a gente está brigando, divisão é um problema sério. Mostra que nós estamos, meninos na fé. Paulo disse: quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas agora eu sou homem, eu cresci, não posso ficar nas coisas de menino. Nós não temos que ficar nas coisas de menino o tempo todo, de meninice. Não temos, irmão. Marido e mulher dentro de casa, brigou, fica de mal, irmão.
É ruim de eu ficar de mal com a minha esposa, eu quero dormir juntinho, eu quero comer a comida dela. Eu peço logo desculpa, irmão. Eu sou bobo. A gente fica aqui, briguei. Para com isso, irmão. Você é conhecido como uma pessoa pacificador? Você é conhecido como uma pessoa que fortalece a unidade da igreja? Ou você é uma pessoa conhecida como aquele que cria problema? Que tem pessoas que já carregam um estigma com ela. Irmão, está vindo aí. Cuidado. Outro pecado, e o último para a gente ir para a nossa casa, é o que a gente precisa se livrar, o pecado da desonra. Da desonra à liderança. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 diz assim, vamos juntos? Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. E tem gente, irmão, que se levanta só para travar o trabalho da igreja. Então o pastor tem que ter percepção disso. A congregação, irmãos, que se levantam, pessoas que se levantam para criticar, esse ambiente fica pesado e apaga a ação do Espírito Santo. Eu não sei se você já participou de igrejas, tomara que não, de igrejas que estavam vivendo divisão, problemas, irmãos, como é triste, o ambiente fica pesado, você não percebe mais a ação do Espírito Santo. E o Gregory trata exatamente isso. Se isso está acontecendo, vai atrapalhar o avivamento chegar na congregação. Então o nosso coração precisa estar alinhado, irmão. Está tudo certo, não tem nenhum problema, está tudo conforme a Bíblia diz. Vamos estar juntos, vamos se lançar, vamos somar, vamos juntar com a liderança, vamos saquear o inferno, irmão. A única luta que nós temos não é um com o outro. O nosso adversário é Satanás, e ele já tem os anjos dele, não precisa de você lá não. Não precisa, sei lá, porque ele já tem os capeta dele lá. Então vem para cá, irmão, vamos juntar, vamos lutar. A obra é grande. A Bíblia fala que poucos são os trabalhadores. Efésios capítulo 4, vamos ler mais uma vez, verso 22 e 24, se você puder ficar em pé, a gente está encerrando com esse texto. Portanto, vamos juntos? Abandone a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecado e estavam sendo destruídas pelos desejos enganosos. E é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se a qual... Amém, queridos? Eu queria orar nesse momento, porque, irmãos, não é fácil abandonar a velha vida. Tem um monte de nhaca que vem acompanhando a gente. Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela contando das lutas dela, irmão, e sabe, abrindo o coração. O tempo todo nós somos tentados a voltar, pessoas são tentadas a voltar atrás, sabe, mas Jesus te chamou para viver uma nova natureza, a qual o próprio Paulo vai dizer em Efésios, aliás em Filipenses capítulo 1 verso 6, aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Quantos que estão aqui nessa noite que têm convicção que Jesus começou uma boa obra na sua vida? E ele não começa uma obra e para pela metade. Isso é a gente que faz. Se ele começou uma boa obra na sua vida, ele é fiel. E ele vai completar. E para ele começar essa boa obra, irmão, primeiro passo, você tem que entregar a vida a Jesus. Você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você esteja aqui, por algum motivo você afastou, você desviou do caminho do Senhor, mas hoje você entende que precisa voltar. Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você fechasse os teus olhos. E se há alguma coisa, irmão, sabe, às vezes para algumas pessoas parece ser orgulho, mas para você não vai ser nessa noite.
Se tem alguma coisa que você precisa deixar no altar, talvez uma raiva, uma mágoa com alguém, sabe, alguma coisa que você falou, alguma coisa que você falou lá no passado e fez, alguém te feriu, isso aí acontece, isso te machuca ainda, querido, hoje é noite de libertação, de cura, isso não pode mais consumir você. Hoje à noite você dá o basta nisso. Então eu gostaria de orar com você. Se você está aqui nessa noite, faça essa oração. Você que nunca entregou a vida a Jesus, você veio aqui hoje, sabe, eu acredito que foi o próprio Espírito Santo que trouxe você aqui. E você veio nessa casa, e sabe, hoje você está tomando a decisão de ter um relacionamento com Jesus. Não é fazer parte de igreja, é fazer parte do reino de Deus. E sabe, o pontapé inicial é hoje. E se você tem essa convicção, querido, que você precisa de Jesus, precisa entregar a vida a Jesus, eu gostaria que você orasse. Feche os teus olhos aí, feche os teus olhos. Diga no seu coração: Senhor, nessa noite eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje eu estou rompendo com tudo aquilo que me prendia ao meu passado, a velha natureza. E eu confesso, eu entrego a minha vida a Cristo. Eu quero que o Senhor me faça uma nova criatura. Eu quero que o Senhor, pela tua misericórdia, escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu quero que o Senhor, Pai, pela tua misericórdia, me purifique de todos os pecados. Eu oro em nome de Jesus. Se você fez essa oração, irmãos, eu gostaria de orar por você agora. Você fez essa oração a primeira vez, levante sua mão bem alta. Onde você está? Eu estou entregando a minha vida a Jesus nessa noite. Alguém? Levante sua mão bem alta.